Às vezes a vida nos coloca no lugar certo na hora certa para ouvir exatamente aquilo que nosso coração precisa escutar. Quando uma voz cristalina ecoa pela praça cantando esperanças, ela pode despertar memórias adormecidas em quem menos esperamos. O destino tem seus próprios planos, e às vezes eles são mais surpreendentes do que jamais ousaríamos sonhar. Antes de começar essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde ela está chegando, e aproveita para deixar o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo narrativas que tocam o coração. A chuva fina que caía sobre as pedras portuguesas da praça central de Juiz de Fora criava uma melodia suave que se misturava com a voz cristalina de uma menina de 8 anos. Sentada nos degraus do coreto histórico, Beatriz Miranda segurava com cuidado o cavaquinho herdado do avô e cantava Asa Branca, com uma paixão que fazia os transeuntes pararem no meio da pressa cotidiana. Seu chapéu de palha desbotado, colocado estrategicamente aos seus pés, recebia moedas e notas amassadas dos passantes que se sensibilizavam com aquela vozinha doce ecoando pela praça. Cada real arrecadado representava mais uma esperança, mais um dia de luta, mais uma chance para sua mãe. Do outro lado da praça, um homem de terno escuro permanecia parado ao lado de seu carro importado, observando a cena com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais profundo que ele mesmo não conseguia definir. Antônio Moreira, aos 42 anos, era dono de uma cadeia de hotéis rurais especializados em turismo cultural e acabara de retornar a Juiz de Fora para expandir seus negócios na região. Mas naquele momento, seus planos empresariais ficaram em segundo plano. Havia algo naquela menina que o perturbava de forma inexplicável. O jeito como ela inclinava a cabeça ao cantar, a maneira delicada como seus dedos pequenos dedilhavam as cordas do instrumento e, principalmente, aquela voz que parecia carregar uma maturidade emocional surpreendente para sua idade. Beatriz terminou a música e sorriu timidamente para as pessoas que aplaudiam. Uma senhora idosa se aproximou e colocou uma nota de R$ 5 no chapéu. Que voz linda, minha filha! Deus te abençoe, disse a mulher tocando carinhosamente a cabeça da menina. Obrigada, dona. Que Deus abençoe a senhora também, respondeu Beatriz com uma educação que impressionava pela naturalidade. Do banco onde estava sentado, seu José Miranda observava a neta com um misto de orgulho e preocupação. E, aos 70 anos, o antigo músico da banda municipal havia ensinado a Beatriz tudo o que sabia sobre música, mas também carregava o peso de ver uma criança assumindo responsabilidades que não deveriam ser suas. Vovô, olha quanto conseguimos hoje! Beatriz correu até ele mostrando o dinheiro no chapéu. R$ 17,50. José sorriu, mas seus olhos revelavam a tristeza que tentava esconder. R$ 17 eram muito pouco perto do que Rosângela precisava para o tratamento. A doença havia se agravado nas últimas semanas e os remédios ficavam cada vez mais caros. Muito bem, minha netinha. Sua mãe vai ficar orgulhosa, disse ele, guardando o dinheiro num saquinho plástico que já continha outras moedas dos dias anteriores. Antônio continuava observando de longe, intrigado pela dinâmica familiar. Havia algo familiar naquela cena, algo que mexia com memórias que ele havia enterrado há anos. Quando Beatriz começou a tocar novamente, desta vez uma música que ele reconheceu imediatamente, seu coração disparou. Era uma canção que ele mesmo havia composto na juventude, sobre saudades da terra natal. Uma música que havia se tornado tradicional na região, mas que poucos sabiam ter sido criada por ele. Como aquela menina conhecia aquela melodia? Quando olho para o céu estrelado, lembro da minha terra querida. A voz de Beatriz se elevou com uma interpretação que arrepiou Antônio. Cada estrela é uma lembrança de um amor que nunca se esquece. As palavras que ele havia escrito aos 18 anos, quando ainda sonhava em ser músico, agora saíam da boca daquela criança com uma emoção que o fez fechar os olhos e ser transportado de volta ao passado, aos tempos em que acreditava que o amor seria suficiente para conquistar o mundo. Quando abriu os olhos novamente,
viu Beatriz guardando o cavaquinho numa case improvisada feita de papelão. A apresentação havia terminado e era hora de voltar para casa. José se levantou com dificuldade, segurando a bengala com uma das mãos e oferecendo a outra para a neta. Vamos, Bia. Sua mãe deve estar nos esperando para o almoço. Antônio os observou se afastando pela rua que levava ao bairro mais simples da cidade. Por um impulso que não conseguiu conter, ele seguiu o carro devagar, mantendo distância suficiente para não ser percebido. Queria entender quem era aquela família, por que aquela menina conhecia sua música e principalmente por que se sentia tão inexplicavelmente conectado àquela cena. A casa onde pararam era pequena e simples, com uma fachada que mostrava sinais do tempo e da falta de recursos para a manutenção. Mesmo assim, havia flores bem cuidadas na pequena jardineira da janela, evidenciando que ali morava gente que não havia desistido de encontrar beleza na vida, apesar das dificuldades. Antônio estacionou na esquina e viu quando a porta se abriu. Uma mulher magra, de aparência fragilizada pela doença, apareceu para receber a filha e o sogro. Mesmo de longe, ele pôde perceber o carinho com que ela abraçou Beatriz e a gratidão em seus olhos quando o velho mostrou o dinheiro arrecadado. Rosângela Miranda havia sido uma mulher bonita. Isso ainda era possível perceber apesar da palidez e do emagrecimento causados pela doença. Seus gestos eram delicados, e a forma como ela se curvou para beijar a testa da filha revelava uma ternura maternal que comoveu Antônio. "Como foi hoje, meu amor?" perguntou ela, penteando os cabelos de Beatriz com os dedos. "Muito bem, mamãe. As pessoas gostaram das músicas, e uma senhora até falou que eu canto igual aos anjos." Rosângela sorriu, mas Antônio notou como ela se apoiou no batente da porta para não demonstrar fraqueza. A doença estava vencendo aquela luta, e todos ali sabiam disso, mesmo que tentassem manter a esperança viva. Quando a família entrou em casa, Antônio permaneceu ali por mais alguns minutos, tentando processar os sentimentos confusos que aquela cena havia despertado. Havia anos que não se sentia tocado por algo tão profundamente. Desde que decidira focar exclusivamente nos negócios, havia construído uma barreira emocional que parecia impenetrável, mas aquela vozinha cantando suas próprias composições havia rachado essa barreira de uma forma que ele não conseguia explicar. Voltou para o hotel onde estava hospedado com a mente perturbada. Durante o jantar, não conseguiu se concentrar nos relatórios financeiros que havia trazido. A imagem de Beatriz cantando na praça voltava constantemente a seus pensamentos, acompanhada de uma sensação estranha que ele não experimentava há muito tempo. Era como se aquela menina fosse um fantasma do seu próprio passado, uma versão inocente e pura do que ele mesmo havia sido antes de permitir que a ambição transformasse seu coração em pedra. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hotel, Antônio tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. No dia seguinte, voltaria à praça para observar novamente aquela família. Precisava entender o que estava acontecendo com ele e por que se sentia tão inexplicavelmente conectado àquela criança. Enquanto isso, na casinha simples do outro lado da cidade, Beatriz ajudava a mãe a contar o dinheiro do dia. R$17,50 que seriam somados aos R$43 que já tinham guardado. Ainda estava longe dos R$300 necessários para comprar os remédios do mês, mas era um começo. "Mamãe, amanhã eu vou cantar ainda melhor", disse Beatriz, abraçando Rosângela com força. "E vou conseguir mais dinheiro para a senhora ficar boa." Rosângela segurou as lágrimas e retribuiu o abraço. Como explicar para uma criança de 8 anos que dinheiro não seria suficiente para curá-la? Como dizer que a doença havia avançado além do que os tratamentos disponíveis podiam reverter? Em vez disso, ela apenas beijou a cabeça da filha e murmurou uma oração silenciosa, pedindo que Deus encontrasse uma forma de proteger Beatriz quando ela não estivesse mais ali. Do lado de fora da janela, a chuva havia parado, e as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu de Juiz de Fora. Eram as mesmas estrelas que Antônio observava da janela de seu hotel, perdido em pensamentos sobre uma canção do passado e uma menina que havia mexido com sua alma de uma forma que ele ainda não compreendia. A manhã seguinte
Trouxe um sol tímido que iluminava as ruas de Juiz de Fora com uma claridade suave. Antônio havia passado uma noite inquieta, acordando várias vezes com fragmentos de sonhos, onde ouvia aquela voz cristalina cantando melodias que ele havia criado na juventude. Quando finalmente levantou, tomou o café da manhã sem pressa, mas sua mente já estava focada em um objetivo: voltar à Praça Central. Às 9 da manhã, ele já estava estacionado na mesma posição do dia anterior, fingindo ler relatórios enquanto aguardava. Não demorou muito para que seu José apareça caminhando devagar pela calçada, segurando a mão pequenina de Beatriz, que carregava o cavaquinho na outra mão. "Bom dia, praça querida", disse Beatriz, sorrindo para as árvores como se fossem velhas amigas. "Hoje vou cantar ainda mais bonito." José riu da espontaneidade da neta e a ajudou a se acomodar nos degraus do coreto. Mesmo de longe, Antônio percebeu que o homem parecia mais cansado que no dia anterior, como se uma noite de preocupação tivesse pesado sobre seus ombros. Beatriz começou afinando o instrumento com um cuidado que impressionava pela precisão. Seus dedos pequenos encontravam os acordes com uma naturalidade que falava de horas de prática e uma paixão genuína pela música. Quando começou a tocar Águas de Março, sua voz se elevou pela praça com uma interpretação madura que contrastava com sua aparência infantil. Antônio sentiu um nó na garganta. Aquela era outra música que ele conhecia bem, uma clássica da MPB que seu pai costumava tocar no violão quando ele era criança. Mas havia algo na forma como Beatriz interpretava que ia além da simples reprodução da melodia. Era como se ela compreendesse verdadeiramente o significado de cada verso. Durante a manhã, várias pessoas pararam para ouvir e deixar contribuições. Antônio observou atentamente cada interação. Beatriz tinha uma forma natural de se conectar com as pessoas, agradecendo a cada moeda com sinceridade e conversando brevemente com quem demonstrava interesse. "Você aprendeu a tocar sozinha?", perguntou uma jovem universitária que havia parado para escutar. "Meu vovô me ensinou", respondeu Beatriz, olhando carinhosamente para José. "Ele tocava na banda da cidade quando era mais novo. É o melhor professor do mundo." José corou com o elogio e acenou para a universitária. "Ela que tem o dom. Eu só mostro as notas." A jovem deixou alguns reais no chapéu e se afastou visivelmente emocionada. Antônio percebeu que não era o único ali tocado por aquela cena. Havia algo especial naquela menina que conseguia comover as pessoas de forma genuína. Por volta do meio-dia, José olhou para o relógio e tocou o braço de Beatriz. "Vamos indo, netinha. Sua mãe está esperando." "Só mais uma música, vovô, por favor." José hesitou, mas acabou concordando. Beatriz sorriu e começou a dedilhar uma melodia que fez Antônio se inclinar para a frente no banco do carro. Era a canção que ele havia composto, a mesma do dia anterior, mas desta vez ela a interpretou de forma ainda mais emotiva. "Quando olho para o céu estrelado, lembro da minha terra querida. Cada estrela é uma lembrança de um amor que nunca se esquece." As palavras saíam de seus lábios como uma prece, e Antônio sentiu uma emoção estranha se apoderar de seu peito. Como ela conhecia aquela música? Quem havia lhe ensinado? A canção havia se tornado conhecida na região, mas ele nunca havia dado os direitos autorais a ninguém, nunca havia registrado oficialmente. Quando Beatriz terminou, várias pessoas aplaudiram com mais entusiasmo que nas outras músicas. Era como se aquela canção tivesse um poder especial de tocar os corações. Antônio viu uma senhora idosa enxugando os olhos discretamente antes de colocar uma nota de 10 reais no chapéu. "Essa música é muito bonita, menina. Quem te ensinou?" "Minha mãe cantava quando eu era pequeninha", respondeu Beatriz. "Ela disse que é uma canção muito especial, que fala sobre saudade e esperança ao mesmo tempo." Antônio sentiu o coração disparar. Rosângela conhecia sua música. Mas como? Quando? Por que uma canção que ele havia criado aos 18 anos estava sendo cantada por aquela família? José e Beatriz se despediram da praça e começaram a caminhar em direção à casa. Mais uma vez, Antônio os seguiu discretamente. Mas desta vez sua curiosidade havia se transformado em necessidade urgente de respostas. Quando chegaram à casinha simples,
Antônio estacionou um pouco mais próximo que no dia anterior. Conseguiu ouvir quando Rosângela abriu a porta para recebê-los. Como foi hoje, meu amor? A voz dela chegou até seus ouvidos, e por um momento ele teve a impressão de que já havia escutado aquela voz antes. Mas onde? R$ 23, mamãe, anunciou Beatriz, orgulhosa. A senhora que chorou quando eu cantei aquela música que a senhora gosta deixou R$ 10 só para mim. Que música, filha? Aquela do céu estrelado. A senhora sabe que fala da terra querida. Houve um silêncio que Antônio percebeu mesmo de dentro do carro. Quando Rosângela falou novamente, sua voz carregava uma emoção que ele não conseguiu identificar. Ah, essa música, ela disse simplesmente. É muito bonita mesmo. Antônio permaneceu ali por mais alguns minutos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. Havia uma conexão entre ele e aquela família que ia muito além da casual coincidência de conhecerem sua música. Mas o que exatamente? Decidiu que precisava de mais informações. Voltou ao centro da cidade e procurou a biblioteca municipal. Se queria entender quem era aquela família, precisava investigar de forma discreta. A bibliotecária, uma senhora simpática de cabelos grisalhos, foi muito prestativa quando ele explicou que estava interessado na história musical da cidade para um possível investimento cultural. Ah, o senhor quer saber sobre os músicos locais? Temos alguns arquivos interessantes. Inclusive, há algumas famílias tradicionais que mantêm viva a música popular da região. Antônio passou a tarde folheando arquivos antigos, atas da banda municipal, programas de festivais locais. Foi assim que encontrou o nome de José Miranda em várias listas de músicos que participaram de eventos nas décadas de 70 e 80. José Miranda, murmurou para si mesmo, reconhecendo finalmente o nome do avô de Beatriz. Continuou pesquisando e encontrou algumas fotos antigas de apresentações. Em uma delas, datada de 1985, José aparecia tocando violão ao lado de outros músicos locais. A legenda dizia: Festival de Música Popular. Apresentação da família Miranda. Mas foi na página seguinte que Antônio encontrou algo que o deixou sem respiração. Uma foto menor, de 1998, mostrava uma jovem de aproximadamente 20 anos cantando no mesmo festival. A legenda dizia: Rosângela Miranda interpreta canções de compositores locais. Antônio sentou-se pesadamente na cadeira da biblioteca. Rosângela Miranda. A mãe de Beatriz, aquela mulher frágil e doente, que ele havia visto no dia anterior, já havia sido cantora. E se ela participava de festivais locais na década de 90, era possível que conhecesse as músicas que circulavam entre os músicos da região naquela época. Suas próprias músicas. Fechou os olhos e tentou se lembrar. Em 1998, ele tinha 20 anos e já estava estudando administração em Belo Horizonte, preparando-se para assumir os negócios da família. Mas nos finais de semana ainda voltava a Juiz de Fora, ainda tocava em alguns bares locais, ainda sonhava secretamente em ser músico. Era possível que Rosângela o tivesse conhecido naquela época? Era possível que tivessem se encontrado em algum festival, em algum bar, em alguma apresentação? Antônio saiu da biblioteca com mais perguntas do que respostas. Se Rosângela o conhecia, por que ela não havia dado sinal de reconhecimento quando ele passou pela casa dela? Será que ela nem se lembrava dele? Ou havia algum motivo para ela não querer que ele soubesse quem era? Durante o jantar no hotel, ele não conseguiu se concentrar em nada além daquelas questões. Havia algo muito importante que ele estava perdendo, uma peça fundamental do quebra-cabeças que ainda não havia encontrado. Decidiu que no dia seguinte tomaria uma atitude mais direta. Não podia mais simplesmente observar de longe. Precisava encontrar uma forma de se aproximar daquela família e descobrir que conexão existia entre eles. Mas como fazer isso sem parecer um estranho invasivo? Como explicar sua súbita curiosidade sobre uma família que supostamente não conhecia? A resposta veio quando ele se lembrou da reação das pessoas à música de Beatriz. Se ela tinha talento verdadeiro, se conseguia emocionar as pessoas como ele havia presenciado, talvez houvesse uma forma de ajudá-la oficialmente, profissionalmente.
Antônio pegou o celular e ligou para um conhecido que trabalhava com eventos culturais em Belo Horizonte. Se conseguisse criar uma oportunidade oficial para Beatriz, uma apresentação, um pequeno contrato, teria uma desculpa legítima para se aproximar da família. Marcelo, é o Antônio Moreira. Preciso de um favor seu. Oi, Antônio. Claro, o que precisa? Conhece algum evento cultural aqui na região que esteja procurando talentos locais? Especificamente música popular brasileira, interpretação infantil. É engraçado você perguntar isso. Semana que vem tem o Festival de Inverno de Juiz de Fora. Eles estão sempre abertos a novos talentos. Por que o interesse? Você voltou à música? É uma longa história. Você poderia me colocar em contato com a organização? Sem problema. Te passo o contato agora. Mas conta essa história direito depois, hein? Fiquei curioso. Antônio desligou o telefone com um plano formando-se em sua mente. O Festival de Inverno seria a desculpa perfeita para se aproximar de Beatriz e sua família. Como empresário local interessado em apoiar talentos da região, ele teria uma razão legítima para oferecer ajuda. Mas, no fundo, ele sabia que suas motivações iam muito além do simples mecenato cultural. Havia algo naquela família que mexia com uma parte de sua alma que ele pensava ter perdido para sempre. E ele estava decidido a descobrir o que era, não importasse quanto tempo levasse. Na manhã seguinte, Antônio ligou cedo para a organização do Festival de Inverno de Juiz de Fora. A coordenadora, Dona Vera, ficou entusiasmada quando soube que um empresário local queria patrocinar jovens talentos da região. Que maravilha, senhor Antônio! Estamos sempre precisando de apoio para revelar novos artistas. O senhor já tem alguém em mente? Na verdade, sim. Uma menina de 8 anos que tem um talento excepcional, canta na Praça Central e emociona quem passa por lá. Ah, deve ser a pequena Beatriz. Já ouvi falar dela. Algumas pessoas comentaram sobre uma criança talentosa que se apresenta no centro da cidade. Seria interessante conhecê-la melhor. Antônio sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome confirmado. A senhora conhece a família. Não pessoalmente, mas sei que a mãe está doente. Uma história triste. A comunidade toda está torcendo por eles. Se o senhor quiser, posso fazer um convite oficial para ela participar do festival. Seria uma oportunidade maravilhosa. Seria perfeito. A senhora poderia me acompanhar para fazer o convite pessoalmente? Gostaria de conhecer a família e avaliar como posso ajudar. Dona Vera concordou prontamente e eles marcaram de se encontrar na praça naquela mesma manhã. Antônio chegou cedo e ficou observando o movimento rotineiro da cidade. Comerciantes abrindo suas lojas, crianças indo para a escola, aposentados sentando nos bancos para conversar. Às 9 em ponto, Beatriz e seu José chegaram como sempre. A menina cumprimentou a praça com sua simpatia natural e se acomodou para a primeira apresentação do dia. Antônio percebeu que hoje ela parecia especialmente animada, cantando com ainda mais energia que nos dias anteriores. Dona Vera, uma senhora elegante na casa dos 60 anos, chegou poucos minutos depois. Antônio a cumprimentou e apontou discretamente para Beatriz. É aquela ali? Sim. Vamos ouvir um pouco antes de nos aproximar. Beatriz havia escolhido começar com O Canto da Cidade, sua voz cristalina ecoando pela praça com uma interpretação que fazia justiça à beleza da canção. Dona Vera arregalou os olhos, impressionada com a qualidade vocal da menina. Meu Deus, ela realmente tem um talento extraordinário. Que maturidade na interpretação. Quando Beatriz terminou a música, eles se aproximaram. José, sempre atento, sorriu educadamente para os 2 adultos bem vestidos que caminhavam em sua direção. Bom dia, cumprimentou Antônio, sentindo um nervosismo inexplicável. Desculpe incomodá-los. Somos da organização do Festival de Inverno da cidade. Bom dia, respondeu José levantando-se respeitosamente. Em que posso ajudá-los? Dona Vera tomou a palavra, explicando sobre o festival e o interesse em convidar Beatriz para uma apresentação especial. A menina ouviu tudo com os olhos brilhando de emoção, mas olhou para o avô esperando sua orientação. É uma oportunidade maravilhosa, disse José, claramente emocionado. Mas precisaria conversar com a minha nora, a mãe da Beatriz. Claro, seria fundamental, concordou Antônio.
Poderíamos visitá-los em casa para conversar com todos os responsáveis? José hesitou por um momento, provavelmente pensando na simplicidade de sua casa e na doença de Rosângela. Mas a esperança nos olhos de Beatriz foi mais forte que qualquer preocupação. Sim, podem vir, mas a Rosângela não está bem de saúde. Talvez seja melhor deixar para amanhã quando ela estiver mais descansada. Sem problema algum, disse Dona Vera. Que tal amanhã de manhã? Eles acertaram os detalhes e se despediram. Durante todo o diálogo, Antônio observou Beatriz atentamente. Havia algo em seus gestos, na forma como ela sorria, na maneira como inclinava a cabeça quando pensava, que continuava despertando uma sensação estranha de familiaridade. Naquela tarde, Antônio passou horas caminhando pela cidade, tentando organizar as memórias da juventude. Juiz de Fora havia sido sua casa até os 22 anos, quando se mudou definitivamente para Belo Horizonte, para cuidar dos negócios da família. Mas ele voltava frequentemente, especialmente nos finais de semana. Parou em frente ao antigo bar do Zé, onde costumava tocar com alguns amigos nos anos 90. O lugar havia mudado de nome e decoração, mas a estrutura era a mesma. Foi ali que ele havia tocado suas composições pela primeira vez em público, incluindo aquela música que Beatriz cantava com tanta emoção. "Posso ajudá-lo?" perguntou o atual proprietário, um homem de meia idade que havia notado Antônio parado na calçada. "Desculpe, estava lembrando de quando este lugar era o bar do Zé. Eu tocava aqui nos anos 90. Ah, sim, muita gente fala daqueles tempos. Era famoso na cidade, né? Sempre tinha música ao vivo. O senhor conheceu o pessoal que frequentava?" "Alguns. Era uma época boa. Tinha muitos músicos talentosos por aqui." "Imagino. Até hoje a gente tem uma clientela que viveu aqueles tempos. Semana passada mesmo estava aqui um pessoal comentando sobre uma música que tocava muito naquela época. Algo sobre estrela e saudade." Antônio sentiu o coração acelerar. "Você se lembra da música?" "Não muito bem, mas eles falavam que era de um compositor local, uma música bonita sobre deixar a terra natal. A filha de um deles está cantando essa música na praça", disseram. Era óbvio que estavam falando de Beatriz. Antônio agradeceu e se afastou, mais confuso que antes. Sua música havia se tornado parte da memória afetiva da cidade, mas como Rosângela a havia conhecida? Na manhã seguinte, ele chegou à casa da família Miranda acompanhado de Dona Vera. A residência simples ganhava um charme especial com as flores bem cuidadas e a limpeza impecável, evidenciando que a falta de recursos não havia roubado a dignidade daquela família. José os recebeu na sala pequena, mas aconchegante. As paredes tinham algumas fotos antigas da família, e Antônio notou que havia um violão encostado no canto. "Rosângela vai descer em 1 minutinho", informou José. "Ela está se arrumando." Beatriz estava sentada no chão folheando um livro de cantigas folclóricas. Quando viu Antônio, sorriu timidamente. "O senhor gostou das minhas músicas ontem?" "Gostei muito. Você tem um talento especial, Beatriz. Meu avô diz que eu puxei a minha mãe. Ela cantava muito bonito quando era nova." Antônio estava para responder quando ouviu passos na escada. Levantou os olhos e sentiu como se o mundo parasse de girar. Rosângela desceu lentamente, segurando-se no corrimão. Mesmo marcada pela doença, mesmo com o rosto mais magro e os cabelos sem o brilho da juventude, Antônio a reconheceu instantaneamente. Era Rosa, a Rosa do bar do Zé, a cantora que ele havia conhecido no verão de 1998 e por quem havia se apaixonado perdidamente. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Nos olhos de Rosângela, Antônio viu que ela também o havia reconhecido, mas havia algo mais ali, uma mistura de surpresa, dor e talvez resignação. "Boa tarde", disse ela simplesmente, sentando-se na poltrona ao lado de José. "Boa tarde", respondeu Antônio, tentando controlar a tremor em sua voz. Dona Vera, alheia à tensão no ar, começou a explicar sobre o festival e a oportunidade para Beatriz. Antônio mal conseguia prestar atenção às palavras, sua mente correndo entre as memórias daquele verão distante. Rosa, Rosângela, a mulher que ele havia amado como nunca amou ninguém e que havia deixado para trás
quando decidiu que o sucesso empresarial era mais importante que qualquer sentimento. Durante a conversa sobre o festival, Antônio observava discretamente cada detalhe do rosto de Rosângela, procurando sinais da jovem radiante que conhecera 25 anos atrás. Ela evitava seu olhar, concentrando-se completamente nas palavras de Dona Vera. Seria uma apresentação bem tranquila, explicava a coordenadora. Apenas 2 ou 3 músicas, num palco pequeno, ambiente familiar. Perfeito para uma criança. O que você acha, filha? Perguntou José para Rosângela. Se é o que a Beatriz quer e se não vai atrapalhar os estudos dela, respondeu ela cautelosamente. Não vai, mamãe, exclamou Beatriz. Posso cantar no sábado e estudar nos outros dias. Foi quando Dona Vera mencionou o patrocínio que Antônio percebeu uma mudança na expressão de Rosângela. Ela o olhou diretamente pela primeira vez desde que havia descido as escadas. Patrocínio, repetiu ela. Sim, explicou Dona Vera. O Sr. Antônio aqui se interessou pelo talento da Beatriz e gostaria de apoiar sua participação no festival. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosângela manteve o olhar fixo em Antônio, e ele pôde ver as emoções se alternando em seu rosto. Reconhecimento, mágoa, proteção maternal. É muito gentil da parte do senhor, disse ela finalmente, a voz carregada de significados que só eles dois compreendiam. Mas preferiríamos que fosse apenas uma participação normal, sem patrocínio especial. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A rejeição era clara, e ele entendeu que ela não queria nada dele. Nem sua ajuda, nem sua presença, nem qualquer tipo de conexão. Claro, conseguiu responder. O importante é a oportunidade para Beatriz. O resto da conversa transcorreu de forma protocolar. Acertaram os detalhes da participação no festival e Dona Vera entregou um papel com as informações necessárias. Quando se despediram, Antônio mal conseguiu olhar para Rosângela novamente. Do lado de fora da casa, Dona Vera comentou animada sobre o talento de Beatriz e as perspectivas para o festival. Antônio concordava mecanicamente, sua mente ainda processando o reencontro. Algo errado, Sr. Antônio? O senhor ficou meio quieto depois que saímos de lá. Não, nada. Só fiquei pensando na responsabilidade de ajudar uma criança com tanto talento. Mas a verdade era muito mais complexa. Antônio havia acabado de descobrir que a mulher que amara na juventude, a mulher que ele havia abandonado por ambição, era a mãe da menina que vinha despertando sentimentos inexplicáveis em seu coração. E agora ele entendia por que Beatriz conhecia sua música, por que seus gestos lhe pareciam familiares, por que aquela voz tocava sua alma de forma tão profunda. A pergunta que o atormentava agora era outra. Em que ano exatamente Beatriz havia nascido? E quanto tempo depois de ele partir de Juiz de Fora pela última vez? Os dias que se seguiram foram tortura para Antônio. Ele não conseguia se concentrar em nada além das memórias que haviam ressurgido com força total. 1998, o verão em que conheceu Rosa no bar do Zé. Ela tinha 20 anos, cantava como um anjo e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele fechou os olhos e se permitiu voltar àquela época. Rosa era filha de José Miranda, o músico da banda municipal que todos respeitavam na cidade. Ela cantava nos finais de semana no bar, interpretando clássicos da MPB e algumas composições locais. Foi numa dessas noites que Antônio a ouviu cantar uma de suas músicas pela primeira vez. Quem compôs essa música? Ela havia perguntado depois da apresentação, quando ele se aproximou para cumprimentá-la. Eu, respondeu ele, sem jeito. Você gostou? É linda. Fala da saudade de quem precisa partir, mas também da esperança de voltar. É muito profunda. Começaram a conversar naquela noite e não pararam mais. Durante 3 meses, Antônio viveu a paixão mais intensa de sua vida. Rosa era doce, inteligente, sonhadora. Falava sobre música com uma paixão que contagiava, ria de suas piadas mesmo quando não tinham graça e o apoiava nos seus próprios sonhos musicais. Mas Antônio também estava no último ano de administração e sabia que em breve assumiria a empresa da família em Belo Horizonte.
Seu pai havia deixado claro que não havia espaço para brincadeiras musicais em sua vida se quisesse ser um empresário sério. Em setembro daquele ano, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Sem coragem de enfrentar Rosa pessoalmente, deixou uma carta explicando que precisava focar na carreira e que não podia oferecer a ela o futuro que ela merecia. Partiu para Belo Horizonte sem olhar para trás, convencido de que estava fazendo a escolha certa. Durante anos, tentou não pensar no que havia deixado para trás, concentrando toda a sua energia na construção do império empresarial que possuía hoje. Agora, 25 anos depois, os fragmentos daquela época voltavam com força devastadora. E havia uma pergunta que ele não conseguia tirar da cabeça. Quando exatamente Beatriz havia nascido? Decidiu que precisava descobrir. Na manhã seguinte, foi ao cartório de registro civil da cidade. Como empresário local interessado em projetos sociais, conseguiu acesso aos arquivos públicos com relativa facilidade. Encontrou a certidão de nascimento de Beatriz Miranda Santos. A data o atingiu como um raio, 15 de abril de 1999, 7 meses e meio depois que ele havia partido de Juiz de Fora. Antônio sentou-se pesadamente na cadeira do cartório, as mãos tremendo enquanto segurava o documento. No campo pai, estava escrito apenas não declarado. Beatriz era sua filha. Não havia mais dúvidas. Rosa estava grávida quando ele partiu, e ele nunca soube. Ela nunca tentou contatá-lo, nunca pediu ajuda, nunca lhe deu a chance de assumir a responsabilidade. Durante o resto do dia, Antônio vagou pela cidade como um zumbi. Tudo fazia sentido agora. O talento musical de Beatriz, a semelhança nos gestos, a forma como ela conhecia suas composições. Rosângela havia ensinado as músicas do pai para a filha, mesmo que a menina não soubesse a verdade. Na véspera do festival, ele tomou uma decisão. Precisava conversar com Rosângela a sós. Precisava entender por que ela havia escondido a verdade, por que havia criado Beatriz sozinha, porque nunca lhe deu a chance de ser pai. Esperou até o final da tarde e foi à casa da família Miranda. José estava na varanda, afinando seu violão, enquanto Beatriz brincava no pequeno quintal. Boa tarde, seu José. Poderia falar com Dona Rosângela? Claro, senhor Antônio. Entre, por favor. Rosângela apareceu na sala alguns minutos depois. Quando viu que era Antônio, seu rosto se fechou. Se veio falar sobre o festival, já está tudo acertado, disse ela friamente. Não vim falar sobre o festival, Rosa. O uso do apelido íntimo fez ela se enrijecer ainda mais. Meu nome é Rosângela. Para mim, você sempre foi Rosa. Rosa do Bar do Zé. Rosa que cantava minhas músicas como se fossem orações. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse se proteger das memórias. Isso foi há muito tempo, Antônio. Era outra vida. Uma vida que resultou numa filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosângela o encarou com uma mistura de desafio e dor. Beatriz é minha filha. Só minha. Ela nasceu em abril de 1999, 7 meses depois que eu parti. E daí? Não prova nada. Prova tudo, Rosa. Ela é igualzinha a mim quando criança. Tem o mesmo talento musical, os mesmos gestos, a mesma forma de inclinar a cabeça quando pensa. Rosângela se levantou bruscamente da cadeira. Você não tem direito algum de chegar aqui depois de 25 anos e reivindicar qualquer coisa. Você partiu, lembra? Deixou uma carta dizendo que eu não tinha futuro nos seus planos. Eu não sabia que você estava grávida. Eu também não sabia. Descobri 2 semanas depois que você foi embora. E você sabe o que fiz? Nada. Não corri atrás de você, não pedi ajuda, não tentei atrapalhar seus grandes planos empresariais. A voz dela tremia de emoção contida. Por quê? Perguntou Antônio, genuinamente confuso. Por que não me contou? Porque eu li sua carta 1000 vezes, Antônio. Você deixou bem claro que eu era um obstáculo aos seus sonhos. Como ia contar que agora havia um bebê também? Antônio sentou-se novamente, o peso da culpa caindo sobre seus ombros como uma montanha. Rosa, eu era jovem, imaturo. Achava que sucesso financeiro era tudo na vida. Se eu soubesse, se você soubesse, o que teria feito? Teria casado comigo por obrigação?
Teria ficado em Juiz de Fora amargurado, me culpando por ter destruído seus planos? Teria passado a vida toda me fazendo pagar pelo erro de ter engravidado? Não, protestou ele. Eu teria ficado porque te amava. Amava? Ela riu amargamente. Quem ama não abandona na primeira dificuldade. Quem ama luta junto e enfrenta os problemas. Você fugiu, Antônio. Na primeira chance de escolher entre o amor e o dinheiro, você escolheu o dinheiro. E hoje, você ainda sente raiva de mim? Rosângela olhou pela janela, onde Beatriz brincava alegremente com o avô. Hoje eu sinto gratidão. Beatriz é a coisa mais importante da minha vida. Se você tivesse ficado por obrigação, talvez ela tivesse crescido numa família infeliz. Assim, ela teve todo o amor que eu podia dar. Teve o carinho do avô. Cresceu numa casa onde cada dia era celebrado como uma dádiva. E agora? O que acontece agora que eu descobri a verdade? Agora nada muda. Você volta para sua vida em Belo Horizonte, para seus hotéis e seus negócios, e nós continuamos aqui como sempre estivemos. Rosa, eu quero conhecer minha filha. Quero estar presente na vida dela. Como pai. Depois de 8 anos aparece querendo ser pai? Como pai, como amigo, como o que você permitir. Mas eu não posso mais ignorar que ela existe. Rosângela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. E quando você cansar da novidade, quando perceber que ser pai não é só dar presentes caros e passear nos finais de semana, quando descobrir que criança dá trabalho, fica doente, precisa de atenção todos os dias, você vai embora de novo? Não, nunca mais. Como posso confiar na palavra de alguém que já me abandonou uma vez? A pergunta ficou no ar sem resposta. Antônio sabia que ela tinha razão. Sabia que não podia simplesmente aparecer e exigir confiança. Precisaria provar que havia mudado, que agora entendia o que realmente importava na vida. Me dê uma chance, Rosa. Uma chance de mostrar que não sou mais o mesmo homem que partiu em 1998. E se Beatriz não quiser? E se ela perguntar por que você nunca apareceu antes? Nós explicaremos juntos, da forma que você achar melhor. Rosângela ficou em silêncio por longos minutos, olhando para a filha através da janela. Primeiro o festival, disse finalmente. Vamos deixar ela ter esse momento de alegria. Depois conversamos sobre como explicar a verdade. Obrigado, murmurou Antônio, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Não me agradeça ainda. Isso não significa que eu perdoei ou que esqueci. Significa apenas que penso no bem-estar da Beatriz acima dos meus sentimentos. Quando Antônio saiu da casa naquela tarde, sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas um empresário bem-sucedido, era pai. E pela primeira vez em 25 anos, seus negócios pareceram muito menos importantes que qualquer coisa que pudesse imaginar. No dia seguinte seria o festival, e Beatriz cantaria suas músicas no palco pela primeira vez. Antônio estaria na plateia, assistindo sua filha sem que ela soubesse quem ele realmente era. Por enquanto. O dia do festival de inverno de Juiz de Fora amanheceu nublado, com uma garoa fina que deixava o ar fresco e perfumado. Beatriz acordou às 6 da manhã, muito antes do despertador tocar, ansiosa e animada com sua primeira apresentação oficial em um palco. Mamãe, que horas vamos para o festival? Perguntou ela, pulando na cama dos pais, onde Rosângela tentava descansar um pouco mais. Calma, meu amor. Sua apresentação só é às 3 da tarde. Temos tempo. Mas Beatriz não conseguia ficar parada. Passou a manhã inteira ensaiando as músicas que havia escolhido para cantar. Asa Branca, Águas de Março e, por último, aquela composição especial que sua mãe tanto gostava, sobre o céu estrelado e a saudade da terra natal. José ajudou a neta a afinar o cavaquinho pela 10ª vez naquela manhã, sorrindo da ansiedade dela. Vovô, e se eu esquecer a letra? Você não vai esquecer, netinha. Essas músicas estão no seu coração. E se as pessoas não gostarem? Impossível. Você canta com a alma, Beatriz. Isso é tudo que as pessoas precisam para se emocionar. Do outro lado da cidade, Antônio também não havia conseguido dormir direito. Passara a noite inteira pensando na conversa com Rosângela, nas revelações que mudaram sua vida para sempre,
e principalmente no fato de que em poucas horas estaria assistindo sua filha cantar no palco. Sua filha. A palavra ainda soava estranha em sua mente. Durante 42 anos, ele havia sido apenas filho, empresário, amigo, nunca pai. E agora descobria que havia sido pai durante 8 anos sem saber. Chegou ao local do festival 2 horas antes da apresentação de Beatriz. O evento acontecia numa praça próxima ao centro, com um palco montado especialmente para a ocasião. Havia barracas de comida típica, artesanato local e um público variado, que incluía desde crianças até idosos. Antônio encontrou um lugar discreto para assistir, de onde poderia ver tudo sem ser notado pela família Miranda. Queria observar Beatriz em seu momento de glória, sem que sua presença causasse qualquer constrangimento. Às 2h30 viu José, Rosângela e Beatriz chegando ao festival. A menina estava vestida com um vestido azul claro que Rosângela havia costurado especialmente para a ocasião. Os cabelos presos com uma fita da mesma cor, segurando o cavaquinho como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Rosângela parecia frágil, mas estava visivelmente orgulhosa da filha. Apoiava-se no braço do sogro para caminhar, mas seu rosto irradiava felicidade. Antônio sentiu um aperto no coração ao vê-la assim, doente, mas lutando para estar presente no momento mais importante da filha. Beatriz foi levada para a área dos artistas, onde alguns músicos locais se preparavam para suas apresentações. Antônio observou como ela cumprimentou a todos com naturalidade, sem demonstrar nervosismo, como se nascesse para aquilo. Próxima atração, a jovem Beatriz Miranda, anunciou Dona Vera pelo microfone. Antônio sentiu o coração acelerar quando viu sua filha subir no palco. Ela parecia tão pequena ali em cima, mas havia uma determinação em seus olhos que o impressionou. "Boa tarde, pessoal", disse Beatriz no microfone, sua voz cristalina ecoando pelos alto-falantes. "Hoje eu vim cantar para vocês algumas músicas que meu avô me ensinou e que minha mãe ama muito." O público sorriu com a espontaneidade dela. Antônio percebeu que muitas pessoas já a conheciam das apresentações na Praça Central. Beatriz começou com Asa Branca, e desde as primeiras notas ficou claro que aquela não era uma apresentação amadora. Sua voz tinha uma pureza e uma técnica surpreendentes para uma criança de 8 anos. Ela cantava cada palavra com feeling, como se entendesse completamente o significado da letra. Antônio olhou para Rosângela na plateia e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. José estava ao lado, claramente emocionado com o talento da neta. Era uma família que se amava profundamente. Isso ficava evidente na forma como se apoiavam mutuamente. A segunda música, Águas de Março, arrancou aplausos entusiasmados da plateia. Beatriz interpretou a canção com uma alegria contagiante, dançando levemente enquanto tocava o cavaquinho. Algumas crianças na plateia começaram a bater palmas no ritmo. Mas foi na terceira música que Antônio sentiu como se o mundo parasse de girar. "Esta última música", disse Beatriz no microfone, "é muito especial para a minha família. Fala sobre saudade, mas também sobre esperança. Sobre pessoas que partem, mas que deixam o coração na terra onde nasceram." Antônio fechou os olhos quando ouviu os primeiros acordes. Era sua composição. A música que havia nascido de sua própria saudade e nostalgia, agora sendo interpretada por sua filha com uma emoção que ele jamais conseguira expressar quando a criou. "Quando olho para o céu estrelado, lembro da minha terra querida. Cada estrela é uma lembrança de um amor que nunca se esquece." A voz de Beatriz se elevou com uma pureza que tocou cada pessoa na plateia. Antônio abriu os olhos e viu que não era o único emocionado. Havia gente enxugando os olhos em toda parte. Mas foi quando ela chegou na segunda estrofe que Antônio sentiu como se sua alma fosse arrancada do peito. "Parti em busca de um sonho, deixei para trás o que amava, mas o vento traz de volta as canções que eu cantava." As palavras que ele havia escrito aos 18 anos sobre deixar a cidade para buscar seus sonhos agora ganhavam um significado profético que o assombrava. Ele havia partido em busca de um sonho e deixado para trás o que amava. Mas agora o vento realmente estava trazendo de volta as canções que ele cantava através da voz de sua filha.
Quando Beatriz terminou, o público ficou em silêncio por alguns segundos, como se precisasse processar a emoção que acabara de presenciar. Então, explodiram em aplausos que duraram quase 2 minutos. Beatriz fez uma reverência à Gracinha e acenou para a família na plateia. Obrigada. Essa música é para a minha mãe, que me ensinou que a música é a linguagem do coração. Antônio viu Rosângela se levantando da cadeira, aplaudindo com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. José estava ao lado dela, orgulhoso demais para se importar com as próprias lágrimas. Após a apresentação, Beatriz foi cercada por pessoas que queriam cumprimentá-la. Dona Vera anunciou que ela havia sido convidada a participar do Festival Estadual em Belo Horizonte no mês seguinte. Produtores musicais locais deixaram seus cartões, falando sobre possibilidades futuras. Antônio observou tudo de longe, sentindo uma mistura de orgulho paternal e tristeza profunda. Aquela deveria ter sido um dos momentos mais importantes de sua vida como pai, mas ele estava ali como um estranho, assistindo de longe o sucesso de uma filha que nem sequer sabia de sua existência. Quando a família estava se preparando para ir embora, Antônio tomou uma decisão impulsiva. Aproximou-se deles na área dos artistas. Parabéns, Beatriz. Foi uma apresentação maravilhosa. Obrigada, Sr. Antônio, disse ela sorrindo. O senhor gostou mesmo? Gostei muito. Você tem um talento extraordinário. Rosângela o observou friamente, mas não disse nada. José cumprimentou Antônio educadamente. Eu gostaria de fazer um convite, disse Antônio, dirigindo-se principalmente a Rosângela. Gostaria de levar vocês para jantar em comemoração ao sucesso da Beatriz. Obrigada, mas não é necessário, respondeu Rosângela rapidamente. Por favor, mamãe, pediu Beatriz. Eu estou com muita fome e seria legal comemorar. José olhou para a nora, percebendo que havia uma tensão no ar que ele não compreendia totalmente. Se a Rosa acha que está bem, disse ele diplomaticamente. Rosângela ficou claramente dividida. Não queria nada com Antônio, mas também não queria privar a filha de um momento de celebração. Só um lanche rápido, disse finalmente. A Beatriz está cansada. Foram a uma lanchonete próxima ao local do festival. Durante todo o trajeto, Beatriz falou animadamente sobre a apresentação, sobre as pessoas que a cumprimentaram, sobre o convite para o festival estadual. Vovô, eu posso participar do festival de Belo Horizonte? Se sua mãe deixar e se conseguirmos o dinheiro para a viagem, respondeu José. Antônio quase se ofereceu para pagar tudo na hora, mas um olhar de aviso de Rosângela o fez manter a boca fechada. Na lanchonete, Beatriz pediu um hambúrguer e um milkshake de chocolate, e comeu com o apetite de quem havia gastado muita energia. Entre uma garfada e outra, ela fazia perguntas para Antônio sobre seus hotéis, sobre as viagens que ele fazia, sobre como era morar em Belo Horizonte. O senhor tem filhos? Perguntou ela inocentemente. A pergunta caiu sobre a mesa como uma bomba. Antônio olhou para Rosângela, que desviou o olhar, e depois para Beatriz. Não tenho família própria, respondeu ele cuidadosamente. Sempre me dediquei muito ao trabalho. Que pena. O senhor parece que seria um pai legal. O comentário inocente atingiu Antônio como uma facada. Rosângela se mexeu desconfortavelmente na cadeira, e José franziu a testa, percebendo que havia algo estranho na atmosfera. O jantar terminou rapidamente depois disso. Quando se despediram na porta da lanchonete, Beatriz abraçou Antônio espontaneamente. Obrigada por tudo, senhor Antônio. O senhor é muito gentil. Antônio sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto retribuía o abraço de sua filha. Era a primeira vez que ela o tocava. A primeira vez que demonstrava carinho por ele, mesmo sem saber quem ele realmente era. De nada, querida. Você merece todas as coisas boas do mundo. Quando a família se afastou, Antônio permaneceu na calçada por longos minutos, vendo-os desaparecer na esquina. O abraço de Beatriz ainda queimava em seu peito, junto com o peso esmagador de todas as oportunidades perdidas. Naquela noite, ele ligou para Rosângela. Rosa, precisamos conversar sobre quando vamos contar a verdade para ela. Eu sei, mas não agora. Deixa ela curtir este momento de glória. Em uma semana conversamos. Uma semana, repetiu Antônio.
Então, em uma semana, minha filha vai saber que eu existo. Antônio, disse Rosângela, a voz mais suave do que havia sido nos últimos dias. Ela já sabe que você existe. Só não sabe quem você é. A semana que se seguiu ao festival foi a mais difícil da vida de Antônio. Ele tentou voltar à rotina normal dos negócios, mas sua mente estava constantemente dividida entre reuniões empresariais e pensamentos sobre Beatriz. Cada relatório que lia, cada decisão que tomava, parecia pequena perto da magnitude do que estava prestes a acontecer. Rosângela havia pedido uma semana para preparar Beatriz emocionalmente e também para pensar na melhor forma de revelar uma verdade tão complexa para uma criança de 8 anos. Como explicar que o homem gentil que havia aparecido em suas vidas recentemente era, na verdade, seu pai biológico? Como justificar 8 anos de ausência, sem magoar ainda mais os sentimentos de todos os envolvidos? Durante esses dias, Antônio se viu mudando gradualmente sua perspectiva sobre tudo. Passou a observar crianças nas ruas com outros olhos. Imaginou como teria sido acompanhar os primeiros passos de Beatriz, suas primeiras palavras, seu primeiro dia de escola. Cada marco perdido pesava como uma pedra em seu coração. Na quinta-feira daquela semana, ele recebeu uma ligação inesperada. Senhor Antônio, é a dona Vera do festival. Tenho uma notícia maravilhosa sobre a Beatriz. Sim, dona Vera. O que aconteceu? Um produtor musical de São Paulo que estava no nosso festival ficou impressionado com o talento dela. Ele quer convidá-la para gravar um EP com músicas regionais. Seria uma oportunidade incrível. Antônio sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Sua filha estava sendo reconhecida profissionalmente, mas ele não tinha direito de participar dessas decisões importantes. Já falaram com a família? Ainda não. Pensei em falar primeiro com o senhor, já que foi quem a apresentou para o festival. Dona Vera, eu acho que o senhor deve conversar diretamente com a família. Eles é que devem tomar essas decisões. Claro, tem razão. Vou ligar para a dona Rosângela agora mesmo. Quando desligou o telefone, Antônio sentiu um vazio estranho. Grandes oportunidades estavam surgindo na vida de sua filha, e ele estava completamente fora das decisões. Era apenas um espectador na vida dela, quando deveria ser uma das pessoas mais importantes. Naquela tarde, não resistiu e passou pela Praça Central. Beatriz estava lá, como sempre, cantando para os passantes. Mas agora havia uma diferença. Algumas pessoas a reconheciam do festival e paravam especificamente para ouvi-la. Seu pequeno público havia crescido significativamente. Antônio observou de longe como ela interagia com um grupo de turistas que estavam visitando a cidade. Ela explicou a história por trás de cada música, falou sobre seu avô que lhe ensinara a tocar, sobre sua mãe que lhe ensinara a cantar com emoção. Era uma menina articulada, inteligente e carismática. E essa música aqui, ele a ouviu dizer enquanto afinava o cavaquinho, é sobre um homem que deixou sua terra natal para buscar seus sonhos, mas nunca esqueceu de onde veio. Quando ela começou a cantar sua composição, Antônio sentiu as lágrimas virem aos olhos. Cada vez que ouvia aquela música na voz de Beatriz, ela ganhava novos significados. Era como se a própria vida estivesse lhe dando uma segunda chance de entender o que realmente importava. Na sexta-feira, Rosângela ligou. Antônio, podemos nos encontrar amanhã de manhã? Preciso conversar com você antes de falarmos com a Beatriz. Claro. Onde? Na praça da igreja, às 9 horas, antes dela acordar. Antônio mal dormiu naquela noite. Sábado seria o dia em que tudo mudaria, para melhor ou para pior. Chegou à praça da igreja 15 minutos antes do horário marcado. Rosângela já estava lá, sentada num banco debaixo de uma árvore frondosa. Ela parecia ter emagrecido ainda mais durante aquela semana, e Antônio se perguntou se a tensão da situação estava agravando sua doença. Bom dia, disse ele, sentando-se no banco ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Bom dia. Obrigada por vir. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas que passavam pela praça indo à missa matinal. Como você pretende contar para ela? Perguntou Antônio finalmente.
diretamente. Beatriz é uma menina inteligente. Ela merece saber a verdade sem enrolações ou mentiras. E se ela me rejeitar? E se ficar com raiva de mim por ter demorado tanto para aparecer? Rosângela o olhou pela primeira vez desde que ele havia se sentado. Essa é uma possibilidade real, Antônio. Beatriz pode ficar confusa, magoada, até zangada. Você precisa estar preparado para isso. Eu estou. O que não estou preparado é para continuar vivendo sem ela sabendo quem eu sou. Há algumas coisas que você precisa entender antes de nos encontrarmos com ela, disse Rosângela, a voz séria. Beatriz não precisa de um pai financeiro. Ela precisa de um pai emocional. Se você aparecer na vida dela oferecendo brinquedos caros e viagens, mas não conseguir estar presente no dia a dia, vai machucá-la muito mais do que ajudá-la. Eu entendo. Não sei se entende. Ser pai não é só aparecer nos momentos bonitos. É estar presente quando ela está doente, quando tem pesadelos, quando está com dificuldades na escola, quando está triste sem motivo. É colocar ela em primeiro lugar sempre, mesmo quando isso for inconveniente para você. Rosa, eu quero aprender, quero estar presente. Sei que perdi 8 anos, mas quero recuperar o tempo perdido. Não dá para recuperar o tempo perdido, Antônio. Só dá para construir o tempo que ainda temos. Ela se levantou do banco e começou a caminhar devagar em direção à sua casa. Antônio a seguiu, o coração batendo cada vez mais forte, conforme se aproximavam do momento da verdade. Quando chegaram à casa da família Miranda, José estava na varanda lendo jornal. Ele cumprimentou Antônio educadamente, mas havia uma expressão preocupada em seu rosto. Beatriz ainda está dormindo, informou Rosângela. Vou acordá-la daqui a pouco. Antes disso, pai, preciso conversar com o senhor. José olhou para Antônio e depois para a nora, claramente percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Vamos entrar, disse Rosângela. Na sala, ela pediu para José se sentar e respirou fundo antes de começar a falar. Pai, o que eu vou contar pode ser um choque para o senhor. Antônio não é apenas um empresário interessado no talento da Beatriz. Ele é o pai dela. José ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Seus olhos se moveram entre Rosângela e Antônio, buscando confirmação. O pai da Beatriz? Repetiu ele lentamente. Sim, pai. Antônio é o homem que eu conheci no bar do Zé em 1998. O homem que partiu quando descobri que estava grávida. José se levantou da poltrona, claramente abalado. Caminhou até a janela e ficou olhando para o quintal onde Beatriz costumava brincar. 8 anos, murmurou ele. 8 anos ela pergunta sobre o pai e ele estava aqui na cidade o tempo todo? Não, seu José, disse Antônio. Eu só voltei para Juiz de Fora há 2 semanas. Eu não sabia que Beatriz existia. José se virou para ele, os olhos brilhando de emoção. Não sabia? Como um homem não sabe que tem uma filha? Porque eu parti antes de saber que Rosa estava grávida, e ela nunca me contou. E por que está contando agora? Porque ele descobriu sozinho, respondeu Rosângela. E porque não posso mais esconder a verdade da Beatriz. Ela merece saber quem é o pai dela. José voltou a se sentar, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Essa menina é minha vida, Antônio. Eu criei ela como se fosse minha própria filha. Ensinei ela a tocar, a cantar, a ser uma pessoa de bem. Se você vai entrar na vida dela agora, não pode mais sair. Entendeu? Eu entendo, seu José, e eu prometo que não vou sair. Promessas são fáceis de fazer e difíceis de cumprir, especialmente para um homem que já quebrou promessas antes. A crítica doeu, mas Antônio sabia que era merecida. O senhor está certo, mas eu mudei. Esses últimos dias me mostraram o que eu perdi quando escolhi partir. Agora sei o que realmente importa. José ficou em silêncio por alguns minutos, claramente refletindo sobre a situação. Ela está acordando, disse Rosângela, ouvindo movimentos no andar de cima. É melhor conversarmos com ela agora. Antônio sentiu como se seu coração fosse pular pela boca. Em poucos minutos, sua filha saberia quem ele realmente era. Em poucos minutos, ele deixaria de ser apenas o senhor Antônio gentil para se tornar papai, se ela o aceitasse.
Beatriz desceu as escadas de pijama, os cabelos bagunçados pelo sono, esfregando os olhos com as mãozinhas. "Bom dia, família", disse ela alegremente, como fazia todas as manhãs. Foi quando viu Antônio na sala que parou, confusa. "Oi, senhor Antônio. O senhor veio me visitar?" "Bom dia, Beatriz", disse ele, a voz embargada de emoção. "Na verdade, eu vim conversar com você." "Comigo? Que legal! Sobre o quê?" Rosângela se aproximou da filha e a fez sentar-se ao seu lado no sofá. "Beatriz, meu amor, você sempre pergunta sobre seu pai, né?" "Pergunto. A mamãe sempre diz que ele foi embora antes de eu nascer, mas que um dia talvez ele volte." "Pois é, minha filha. Ele voltou." Beatriz olhou ao redor da sala confusa. "Voltou? Onde ele está?" Rosângela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da filha. "Ele está aqui, Beatriz. O senhor Antônio é seu pai." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou para Antônio, depois para a mãe, depois para o avô, tentando processar a informação. "O senhor Antônio é meu pai?" perguntou ela lentamente. "Sim", respondeu Antônio, se aproximando cuidadosamente. "Eu sou seu pai, Beatriz." Ela ficou quieta por longos segundos, estudando o rosto dele. "Por que o senhor demorou tanto para me contar?" perguntou finalmente, sem raiva, apenas curiosidade genuína. "Porque eu não sabia que você existia, filha. Quando descobri há alguns dias, fiquei tão emocionado que mal conseguia acreditar." "E agora? O senhor vai embora de novo?" A pergunta cortou o coração de Antônio como uma lâmina. "Nunca mais, Beatriz. Se você me deixar, eu quero estar presente na sua vida para sempre." Beatriz olhou para a mãe buscando orientação. "Mamãe, isso quer dizer que agora eu tenho um pai de verdade? Como as outras crianças?" "Quer dizer que você sempre teve um pai, meu amor. Só que agora vocês se conheceram." Beatriz se levantou do sofá e caminhou até Antônio. Ela o estudou por alguns segundos com aquele olhar penetrante que as crianças têm, como se pudesse enxergar direto na alma dele. "Posso te chamar de papai?" perguntou ela simplesmente. Antônio sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. "Você pode me chamar do que quiser, minha filha." Beatriz sorriu então, um sorriso radiante que iluminou toda a sala. "Então agora eu tenho um vovô, uma mamãe e um papai. Nossa família ficou completa." E ela se jogou nos braços de Antônio, abraçando-o com a força total de uma criança que finalmente encontrou a peça que faltava em sua vida. Naquele momento, rodeado pelos braços pequenos de sua filha, Antônio soube que nenhum sucesso empresarial no mundo se compararia àquela sensação de finalmente estar em casa. Os primeiros dias após a revelação foram uma montanha-russa de emoções para toda a família Miranda. Beatriz, com a adaptabilidade natural das crianças, aceitou a presença de Antônio com uma facilidade que surpreendeu a todos. Para ela, finalmente ter um pai era motivo de pura alegria, sem as complicações emocionais que atormentavam os adultos. "Papai, você vai me levar na escola hoje?" perguntou ela na segunda-feira de manhã, a primeira segunda-feira desde que descobrira a verdade. Antônio sentiu o coração acelerar ao ouvir a palavra papai dita com tanta naturalidade. Ele havia cancelado todas as reuniões da semana para ficar em Juiz de Fora e começar a construir uma relação genuína com a filha. "Claro, se sua mãe deixar", respondeu ele olhando para Rosângela. "Pode levar", disse ela, mas havia uma hesitação em sua voz que não passou despercebida por Antônio. Durante o trajeto até a escola, Beatriz tagarelou sobre seus colegas, sobre as matérias que gostava mais, sobre a professora que era muito legal, mas às vezes brava. Antônio ouviu cada palavra com atenção, tentando absorver 8 anos de vida de sua filha em poucas conversas. "Papai, você pode ir na minha apresentação de Dia dos Pais na escola?" perguntou ela quando estavam chegando ao portão. A pergunta o pegou de surpresa. Dia dos Pais. Uma data que ele nunca havia celebrado, nunca havia pensado sobre. Agora, de repente, era relevante para sua vida. "Quando é?" "Semana que vem. Cada criança vai cantar uma música com seu pai. Eu já sei qual música vou escolher." "Qual?" "Aquela que você compôs. A do céu estrelado.
Assim todo mundo vai saber que meu pai é um compositor de verdade. Antônio sentiu um nó na garganta. A ideia de cantar com Beatriz na escola, na frente de outros pais e crianças, de ser oficialmente apresentado como o pai da Beatriz, o encheu de um orgulho que nunca havia experimentado. Seria uma honra cantar com você, filha. Quando Beatriz desceu do carro e correu para a escola, Antônio ficou observando até ela desaparecer pela porta. Outros pais também estavam deixando seus filhos, e ele se perguntou quantos deles realmente valorizavam aqueles momentos rotineiros que ele havia perdido completamente. De volta à casa dos Miranda, encontrou Rosângela na cozinha preparando o almoço. José havia saído para resolver algumas coisas na cidade, então eles ficaram sozinhos pela primeira vez desde a revelação. Rosa, preciso perguntar uma coisa. Você está realmente bem com isso tudo? Ela parou de picar os legumes e o encarou. O que você quer dizer? Você parece tensa. Desde que contamos para Beatriz, sinto que você está evitando ficar sozinha comigo, evitando conversas mais profundas. Rosângela suspirou e se apoiou na pia. Antônio, para Beatriz isso é simples. Ela ganhou um pai e está feliz. Mas para mim é muito mais complicado. Por causa do passado, por causa do futuro. Beatriz está se apegando a você muito rapidamente, e eu tenho medo. Medo de quê? Medo de que daqui a alguns meses você perceba que ser pai não é tão fácil quanto parece agora. Medo de que você se canse da responsabilidade e resolva voltar para Belo Horizonte definitivamente. E aí, ela vai sofrer uma segunda vez. Antônio se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Rosa, eu não vou abandoná-la. Nunca mais. Como posso ter certeza? Você já me abandonou uma vez quando as coisas ficaram complicadas. Eu era um garoto imaturo de 20 anos que achava que dinheiro era mais importante que amor. Hoje eu sei que estava completamente errado. E sua empresa? Seus negócios? Sua vida em Belo Horizonte? Você vai simplesmente abandonar tudo? Antônio havia estado pensando exatamente sobre isso nos últimos dias. Sua empresa estava bem estabelecida, com uma equipe competente que poderia tocar o dia a dia. Ele poderia transferir a sede para Juiz de Fora, ou pelo menos passar metade da semana aqui. Vou encontrar um jeito de conciliar. O importante é estar presente na vida da Beatriz. E na minha? Perguntou ela suavemente. Você pretende estar presente na minha vida também? A pergunta os pegou desprevenidos. Ficaram se olhando por alguns segundos, o peso de 25 anos de separação pairando no ar entre eles. Eu gostaria, disse ele honestamente, mas só se você quiser. Antônio, eu estou doente, muito doente. Os médicos não me dão muito tempo. As palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. Como assim? Que tipo de doença? Câncer. Descobri há 6 meses. É por isso que Beatriz canta na praça, para conseguir dinheiro para o tratamento. Antônio sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Por que você não me contou antes? Porque não queria sua piedade. Quero que você fique na vida da Beatriz porque a ama, não porque sente pena de mim. Rosa, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Só prometa que vai cuidar dela quando eu não estiver mais aqui. Prometa que ela nunca vai se sentir sozinha no mundo. Antônio segurou as mãos dela, que estavam frias e tremiam ligeiramente. Eu prometo, mas prometa também que você vai lutar, que vai se tratar direito. Beatriz precisa de você. Eu preciso de você agora. Naquele momento, 25 anos de separação, mágoa e orgulho ferido se dissolveram. Rosângela se deixou abraçar por Antônio, e ele sentiu como ela estava frágil, como a doença havia roubado sua força física. Vamos encontrar os melhores médicos, murmurou ele. Vamos fazer todos os tratamentos possíveis. Antônio, já tentei tudo o que estava ao meu alcance. Agora você não está mais sozinha. Vamos tentar tudo o que estiver ao nosso alcance. Eles ficaram abraçados por longos minutos, chorando juntos pela primeira vez desde que se reencontraram. Chorando pelo tempo perdido, pela doença que ameaçava separá-los novamente, mas também pela esperança de que talvez ainda houvesse tempo
para consertar o que havia sido quebrado. Quando Beatriz voltou da escola naquela tarde, encontrou os pais na sala conversando sobre médicos e tratamentos. Ela percebeu que algo havia mudado no ar, mas não conseguiu identificar exatamente o que. Vocês estavam brigando? Perguntou ela sempre direta. Não, filha. Estávamos conversando sobre coisas importantes, disse Rosângela. Que tipo de coisas importantes? Antônio e Rosângela se entreolharam, decidindo silenciosamente que Beatriz não precisava saber sobre a gravidade da doença da mãe. Sobre como vamos organizar nossa família agora, disse Antônio. Sobre como eu posso estar mais presente na sua vida e da sua mãe. Isso quer dizer que você vai morar aqui com a gente? Quer dizer que vamos encontrar um jeito de passarmos mais tempo juntos. Talvez eu possa ficar alguns dias da semana aqui em Juiz de Fora. Beatriz pulou de alegria. Que demais! Aí você pode me levar na escola todos os dias. Pode me ajudar com a lição de casa. E pode vir nas minhas apresentações. Falando nisso, disse Antônio, sua mãe me contou que tem uma proposta para você gravar um disco. O que você acha? Um disco de verdade? Com as minhas músicas? Com suas músicas favoritas, corrigiu Rosângela. Seria gravado em São Paulo. Eu posso? Por favor, mamãe. Rosângela olhou para Antônio, que acenou positivamente. Podemos, desde que seja algo adequado para a sua idade e que não atrapalhe os estudos. Beatriz abraçou os dois pais simultaneamente, radiante de felicidade. Nossa família é a melhor do mundo. Eu tenho uma mamãe que canta como um passarinho, um vovô que toca como um anjo e um papai que compõe músicas lindas. Naquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Antônio ajudou José a lavar a louça enquanto Rosângela descansava no sofá. O velho músico havia ficado visivelmente aliviado quando soube que Antônio estava ciente da doença da nora e disposto a ajudar com o tratamento. Ela é uma mulher forte, disse José, mas essa doença está acabando com ela, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Ela tem medo de deixar a Beatriz sozinha no mundo. Ela não vai ficar sozinha, garantiu Antônio. Tem o senhor, tem a mim agora. Eu estou velho, Antônio. Tenho 70 anos. Se acontecer algo comigo também, nada vai acontecer com ninguém. Vamos nos concentrar em cuidar da Rosa e em ser uma família de verdade. José secou as mãos na toalha e se virou para Antônio. Você mudou, menino. Posso ver nos seus olhos que você não é mais aquele rapaz imaturo que partiu há 25 anos. A Beatriz me mudou. E a Rosa também. Descobrir que eu tinha uma família me fez entender o que realmente importa na vida. Espero que seja verdade, porque agora você tem uma responsabilidade imensa. Não é só ser pai da Beatriz, é ser o exemplo do que um homem deve ser. É mostrar para ela que existem pessoas em quem se pode confiar. Eu entendo, seu José, e não vou decepcioná-los. Naquela noite, Antônio dormiu no quarto de hóspedes da Casa Miranda pela primeira vez. Antes de apagar a luz, ouviu Beatriz cantarolando baixinho em seu quarto a música que iriam cantar juntos no Dia dos Pais. Quando olho para o céu estrelado, lembro da minha terra querida. A voz dela chegava até ele como uma bênção, uma confirmação de que estava no lugar certo, na hora certa, finalmente. Pela primeira vez em 25 anos, Antônio Moreira dormiu verdadeiramente em paz. 6 meses se passaram desde aquele dia transformador, quando Antônio descobriu que era pai. A vida da família Miranda havia mudado de formas que nenhum deles poderia ter imaginado. A casa simples agora respirava esperança e união, com a presença constante de Antônio, trazendo não apenas estabilidade financeira, mas principalmente amor paternal genuíno. Rosângela havia iniciado um tratamento experimental em Belo Horizonte, custeado por Antônio, mas feito com a dignidade que ela sempre manteve. Os resultados eram promissores. Os médicos falavam em remissão, em chances reais de cura. A transformação mais visível, porém, era o brilho que havia retornado aos seus olhos, a esperança renovada de ver a filha crescer. Papai, você ouviu? O doutor disse que a mamãe está melhorando muito. Beatriz correu para os braços de Antônio na sala de espera do hospital, irradiando alegria. Ouvi sim, minha filha. Sua mãe é uma guerreira. Antônio havia cumprido sua promessa
de uma forma que surpreendera a todos. Transferiu a sede de sua empresa para Juiz de Fora, transformando um antigo casarão histórico no centro da cidade, num moderno escritório que gerava empregos para dezenas de famílias locais. Ele morava numa casa próxima à família Miranda, mas passava todos os dias com eles, participando ativamente da rotina de Beatriz. A menina havia gravado seu primeiro EP, Canções do Coração, que incluía 3 composições originais de Antônio, escritas especialmente para ela. O disco havia se tornado um sucesso regional, e ela estava sendo convidada para festivais em todo o país. Mas sempre com os pais acompanhando, sempre respeitando sua infância. Vovô José, a senhora da gravadora disse que minha música favorita vai tocar na rádio amanhã, anunciou Beatriz dançando pela sala. Qual música, netinha? Terra do Meu Coração, aquela que o papai compôs pensando em como é bom voltar para casa. José sorriu, observando a neta que havia se tornado uma pequena estrela, sem perder a simplicidade e o carinho familiar que sempre a caracterizaram. Naquela tarde de sábado, véspera do Dia das Mães, a família estava reunida no quintal preparando uma surpresa para Rosângela. Antônio havia contratado um jardineiro para criar um pequeno jardim de flores, mas quem escolhera cada espécie havia sido Beatriz, pensando nas cores e perfumes que a mãe mais gostava. Papai, você acha que a mamãe vai chorar quando ver as rosas brancas? Perguntou Beatriz, ajudando a plantar a última muda. Tenho certeza que sim, mas vai ser de alegria. E você? Você ainda chora às vezes? Antônio parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Ela havia se tornado sua conselheira emocional, com aquela sabedoria natural das crianças que conseguem ver através das aparências adultas. Às vezes, filha, quando lembro de todo o tempo que perdi longe de você e da sua mãe. Mas agora você está aqui e vai ficar para sempre, né? Para sempre. Então não precisa chorar pelo passado. Vovô José sempre diz que a música mais bonita é a que está sendo tocada agora. Antônio abraçou a filha, ainda impressionado com a profundidade de uma menina de 8 anos que havia transformado sua vida completamente. Quando Rosângela voltou do mercado e viu o jardim, ela realmente chorou. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza ou dor. Eram lágrimas de gratidão por ter uma família que a amava, por ter uma segunda chance na vida, por ver a filha crescendo cercada de amor verdadeiro. É o jardim mais bonito que já vi, disse ela, abraçando Beatriz e depois Antônio. Obrigada por cuidarem tão bem de mim. Nós que agradecemos, respondeu Antônio. Vocês me ensinaram o verdadeiro significado da palavra casa. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu, Antônio e Rosângela caminharam pelo jardim novo sob a luz da lua. A conversa que haviam evitado por meses finalmente aconteceu. Rosa, eu nunca parei de te amar, disse ele suavemente. Mesmo quando parti, mesmo durante todos esses anos, uma parte de mim sempre soube que você era o amor da minha vida. Antônio... Ela começou, mas ele continuou. Não estou pedindo uma resposta agora. Sei que precisamos reconstruir nossa confiança, nossa amizade, mas quero que você saiba que meus sentimentos são verdadeiros. Não é culpa, não é pena, não é obrigação por causa da Beatriz. É amor. Rosângela parou de caminhar e o encarou. Você sabe que eu também nunca parei de te amar. Por mais que tentasse, por mais raiva que sentisse, sempre houve uma parte do meu coração que guardava o garoto de 20 anos que me fazia rir no bar do Zé. Eles se beijaram sob o céu estrelado de Juiz de Fora, selando não apenas a reconciliação de um casal, mas a cura de feridas que haviam sangrado por 25 anos. 3 meses depois, na festa junina da cidade, a mesma onde Beatriz havia cantado pela primeira vez em público, Antônio pediu Rosângela em casamento. Não foi um pedido grandioso ou cheio de ostentação. Foi simples, genuíno, feito diante da família e dos amigos que haviam acompanhado toda a jornada deles. Rosa, você quer se casar comigo? De novo, desta vez para valer, desta vez para sempre. Quero, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas só se a Beatriz concordar em ser nossa dama de honra. Lógico que concordo, gritou Beatriz correndo para abraçar os pais. Nossa família vai ficar ainda mais completa.
O casamento foi celebrado na pequena igreja do centro da cidade, a mesma onde José havia sido batizado, onde Rosângela havia feito primeira comunhão, onde Beatriz cantava no coral infantil. A cerimônia foi simples, mas repleta de emoção. Padre Sebastião, que havia acompanhado a família Miranda por gerações, falou sobre segundas chances, sobre perdão, sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. Beatriz cantou durante a cerimônia, interpretando Terra do Meu Coração, com uma emoção que fez todos os presentes se emocionarem. Quando chegou no refrão, parti em busca de um sonho, mas encontrei meu destino. O coração tem sua própria estrada, que sempre leva ao amor verdadeiro. Antônio e Rosângela se olharam sabendo que aquelas palavras contavam exatamente a história deles. Depois do casamento, a família se mudou para uma casa maior, mas permaneceram no mesmo bairro próximo a José, que se recusou terminantemente a sair de sua casa de sempre. A nova residência tinha um estúdio onde Beatriz podia ensaiar, um ateliê onde Rosângela voltou a costurar por prazer, e um escritório onde Antônio trabalhava quando não estava viajando a serviço. Papai, agora que vocês são casados oficialmente, posso ter um irmãozinho? Perguntou Beatriz um dia, com a naturalidade que só as crianças possuem para fazer perguntas complicadas. Antônio quase se engasgou com o café, enquanto Rosângela ria da cara de susto do marido. Filha, vamos deixar isso nas mãos de Deus, está bem? Respondeu Rosângela diplomaticamente. Tá bom, mas se vier um irmãozinho, eu vou ensinar ele a cantar. Um ano depois do casamento, em uma manhã de primavera, Rosângela anunciou que estava grávida. Os médicos haviam dito que seria uma gravidez de risco devido ao tratamento que ela havia feito, mas que, com cuidados especiais, tudo poderia correr bem. Beatriz ficou eufórica com a notícia. Agora com 10 anos, mais madura, mas sempre carinhosa, ela se tornou a irmã mais protetora que se poderia imaginar, conversando com a barriga da mãe todos os dias, cantando canções de ninar para o bebê que ainda não havia nascido. Oi, irmãozinho, ela dizia, apoiando a cabeça na barriga de Rosângela. Aqui é a Beatriz, sua irmã mais velha. Eu vou te ensinar muitas coisas legais quando você chegar. José, agora com 72 anos, mas ainda cheio de vitalidade, estava radiante com a perspectiva de ter mais um neto para ensinar música. Havia começado a restaurar um violãozinho pequeno, do tamanho certo para mãos infantis. Em uma tarde de verão, quando Beatriz estava cantando na praça central, agora não mais por necessidade, mas por puro amor à música, uma criança pequena na plateia começou a chorar. Beatriz parou de tocar imediatamente. — Por que você está chorando? Perguntou ela gentilmente. — Porque eu não tenho pai, respondeu o menino, de aproximadamente 5 anos. Beatriz olhou para Antônio na plateia, depois se virou para o menino. — Sabe de uma coisa? Eu também não tinha pai durante muito tempo, mas um dia ele apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Às vezes os pais demoram para chegar, mas quando chegam trazem tanto amor que compensa toda a espera. Antônio sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua filha havia se tornado uma menina sábia, generosa, capaz de transformar sua própria experiência em esperança para outros. Naquela noite em casa, Beatriz fez um pedido especial. — Papai, você pode escrever uma música sobre famílias que se reencontram, para cantar para outras crianças que estão esperando seus pais voltarem? — Claro, filha. Que tipo de música você gostaria? — Uma música que fale que o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. Uma música que dê esperança. Antônio passou as próximas semanas compondo Quando o Coração Chama, uma canção sobre famílias que se separam, mas que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de reunir. Beatriz a cantou no festival de fim de ano da escola, dedicando-a a todas as crianças que sonham em ter uma família completa. Em dezembro daquele ano, nasceu o pequeno Gabriel Moreira Miranda, um bebê saudável que trouxe ainda mais alegria para uma família que já transbordava felicidade. Beatriz se revelou uma irmã dedicada, cantando para o bebê sempre que ele chorava, ajudando a trocar fraldas e prometendo ensinar-lhe todas as músicas que sabia. — Papai, disse ela, segurando o irmãozinho no colo, agora nossa família está realmente completa. — Está mesmo, minha filha.
e vai continuar assim para sempre. Na véspera do Natal daquele ano, a família se reuniu na sala em volta da árvore que haviam decorado juntos. José tocava violão, Rosângela cantava baixinho uma cantiga de ninar, Beatriz segurava Gabriel no colo e Antônio observava aquela cena, sabendo que havia encontrado o verdadeiro significado do sucesso. "Sabe o que eu aprendi, Rosa?", disse ele para a esposa. "Aprendi que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver amor não tem nada. E que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa." "E o que realmente importa?", perguntou Beatriz, sempre curiosa. "Vocês", respondeu ele simplesmente. "Estar aqui, neste momento, com as pessoas que amo. Isso é o que realmente importa." Beatriz sorriu e começou a cantarolar Terra do Meu Coração, a música que havia sido trilha sonora de toda aquela jornada de reencontros e descobertas. José a acompanhou no violão, Rosângela cantou a segunda voz e até mesmo o pequeno Gabriel pareceu escutar atentamente, como se entendesse que aquela era a canção da família. "Quando olho para o céu estrelado, lembro da minha terra querida. Cada estrela é uma lembrança de um amor que nunca se esquece." Do lado de fora, as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Juiz de Fora. Eram as mesmas estrelas que haviam testemunhado a partida de um jovem imaturo 25 anos antes, e agora testemunhavam o retorno de um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza se mede em abraços, sorrisos e momentos compartilhados em família. Antônio olhou pela janela e fez uma promessa silenciosa àquelas estrelas. Nunca mais se esqueceria do que realmente importava. Nunca mais escolheria o dinheiro em detrimento do amor. Nunca mais deixaria que a ambição falasse mais alto que o coração. Porque agora ele sabia que havia encontrado o seu verdadeiro lar. Não em uma cidade, não em uma casa, mas no coração das pessoas que amava e que o amavam de volta. E naquela noite de Natal, rodeado pela sua família completa, Antônio Moreira dormiu com a certeza de que era o homem mais rico do mundo. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz, Antônio e Rosângela tenha tocado seus corações profundamente. Uma jornada sobre segundas chances, sobre o poder transformador do amor verdadeiro e sobre como nunca é tarde para construirmos a família que nosso coração sempre desejou. Se vocês se emocionaram com essa narrativa de reencontros e descobertas, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para receber histórias igualmente cativantes todos os dias. Deixem aqui nos comentários de que cidade vocês estão nos escutando. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando e tocando vidas ao redor do Brasil. E cliquem no botão de like, pois isso nos motiva a continuar sempre trazendo narrativas que celebram o amor, a família e a esperança. Até a próxima história!